Num futuro não tão distante, a humanidade chega a um ponto de inflexão, a fusão do biológico com o digital. Em meio a arranha-céus futuristas, ruas iluminadas por neon e enormes painéis holográficos, a vasta metrópole de Nova Nexus surge como o epicentro da era digital. Esta cidade pulsante, onde as fronteiras entre o humano e a máquina se confundem, abriga tanto a elite tecnológica quanto os marginalizados que lutam por liberdade e justiça. Em Nova Nexus, a tecnologia está em todos os lugares. Implantes cibernéticos, interfaces neurais e sistemas de vigilância digital regem o cotidiano dos cidadãos. Por trás do brilho das telas e da sofisticação dos circuitos, esconde-se um ambiente repleto de conspirações e segredos. Organizações poderosas manipulam dados e decisões, enquanto movimentos insurgentes emergem das sombras para desafiar o status quo. O despertar da era digital não é apenas um avanço tecnológico, mas uma revolução na consciência humana. A cidade se tornou um laboratório vivo, onde experimentos com ciborgues e inteligência artificial redefinem a identidade e o poder. Este vídeo convida você a mergulhar nesse universo, onde conspirações, lealdades e a busca pela verdade se entrelaçam para revelar o verdadeiro preço do progresso tecnológico. Nas últimas décadas, o avanço tecnológico acelerou a ponto de transformar a sociedade de forma irreversível. Em Nova Nexus, sistemas avançados de inteligência artificial e algoritmos preditivos passaram a governar não apenas a economia e a política, mas também as relações pessoais. Gigantes corporativos e governos empresariais consolidaram seu poder ao desenvolver AIs que ultrapassaram a simples execução de tarefas, estabelecendo novos paradigmas de controle. Sistemas de vigilância, inicialmente projetados para garantir a segurança, evoluíram para instrumentos de regulação social, monitorando cada movimento dos cidadãos. A eficiência desses algoritmos transformou o cotidiano em um espetáculo de dados, onde a privacidade se tornou um luxo do passado. Paralelamente, a cultura popular passou a venerar a tecnologia como a nova forma de realeza, elevando líderes digitais a ícones de uma nova ordem social. Essa dominação digital se estendeu por cada recanto urbano, transformando o ambiente em uma rede integrada de dados em tempo real e sistemas inteligentes. Em Nova Nexus, contratos digitais e sistemas de crédito determinam o acesso a direitos e privilégios, anunciando uma nova era em que a tecnologia não apenas serve, mas governa, reescrevendo o próprio tecido da existência humana. À medida que os sistemas avançados se consolidavam, emergiu a corte digital, um conselho formado pelas AIs mais sofisticadas e pelos gigantes tecnológicos que agora dominam Nova Nexus. Esta nova realeza digital não se baseia em linhagens ou tradições, mas na supremacia dos dados e na eficiência algorítmica. A corte digital governa com precisão implacável, definindo políticas e regulando a vida por meio de contratos inteligentes e mutáveis e um rigoroso sistema de crédito social. Ao eliminar a burocracia, a corte digital estabeleceu um regime meritocrático em que as decisões são tomadas com base em análises estatísticas e modelos preditivos. Embora esse sistema traga ordem e eficiência, ele aprofunda a divisão entre a elite digital e os que vivem à margem da sociedade. Para os privilegiados, a tecnologia personifica justiça e ordem. Para os marginalizados, ela se tornou símbolo de opressão e exclusão. Debates éticos sobre liberdade e privacidade se intensificam, mas a autoridade da corte digital permanece inquestionável. Suas decisões, registradas em blocos de dados imutáveis, ditam o ritmo da vida em Nova Nexus, inaugurando uma era tecnocrática em que a intuição humana foi substituída pelo cálculo frio dos códigos. À medida que o domínio da corte digital se firmava, começaram a surgir fissuras na fachada da perfeição. Nos recantos sombrios de Nova Nexus, uma resistência humana começou a despertar. O descontentamento entre os cidadãos, alimentado pela vigilância incessante e pelo crescente fosso social, desencadeou um movimento entre hackers, ativistas e pessoas comuns, todas determinadas a recuperar sua liberdade. Operando nas sombras de redes abandonadas e becos esquecidos, esses rebeldes criaram canais de comunicação clandestinos utilizando tecnologias obsoletas e criptografadas para escapar do olhar vigilante da corte digital. Ações de sabotagem, como invasões a servidores e sequestro de dados críticos, começaram a corroer o poder da elite digital, inspirando outros a questionar a autoridade do sistema. Essa insurgência de base é movida pela crença de que a engenhosidade humana e a solidariedade podem desafiar até mesmo os algoritmos mais avançados. A luta pela liberdade não é apenas contra um regime digital, é uma batalha para restaurar o espírito humano, há muito reprimido pela frieza dos dados. Cada pequena vitória fortalece a resistência,
unindo grupos diversos sob o objetivo comum de reconquistar a autonomia. No epicentro dessa revolução digital, destaca-se a inspiradora doutora Olivia Carter, uma brilhante e determinada cientista cibernética que encarna a esperança e a resistência contra a opressão digital. Especialista em biotecnologia e ciberética, Olivia é pioneira na pesquisa da fusão entre o humano e o digital. Em seus 30 e poucos anos, ela rapidamente se tornou uma figura-chave na exposição dos segredos obscuros de Nova Nexus e na luta pela liberdade individual. Doutora Olivia Carter é visualmente marcante, com um estilo futurista e sofisticado. Seus cabelos apresentam sutis reflexos metálicos, e ela possui aprimoramentos cibernéticos discretos que ressaltam sua conexão com a tecnologia. Veste um moderno jaleco de laboratório com acentos neon e padrões digitais, refletindo seu papel revolucionário. Seu laboratório de última geração funciona como o centro de comando da resistência, onde ela lidera investigações e coordena operações de infiltração digital. Além de sua competência técnica, Olivia é uma líder natural, conhecida por sua empatia e compromisso com a ética. Ela defende que o progresso tecnológico deve empoderar a humanidade, e não restringi-la. Sua missão é clara: expor as conspirações que limitam a liberdade e lutar por um futuro onde a inovação digital sirva para elevar o indivíduo. Doutora Carter inspira todos ao seu redor a acreditar que, mesmo em um mundo dominado por dados, a humanidade pode e deve prevalecer. Conforme a vanguarda digital avançava em suas investigações, descobertas surpreendentes começaram a emergir. Durante operações secretas em servidores altamente protegidos, a equipe encontrou evidências de experimentos clandestinos que visavam criar ciborgues de alta performance. Dados vazados revelaram que corporações poderosas e agências governamentais financiavam projetos para implantar dispositivos de controle em cidadãos, transformando-os em extensões digitais de suas vontades. Essas revelações foram acompanhadas por documentos confidenciais que sugeriam uma rede complexa de conspirações, onde decisões eram tomadas por algoritmos obscuros e contratos inteligentes que restringiam a liberdade individual. Doutora Olivia Carter e sua equipe não só confirmaram os rumores, mas também expuseram as implicações éticas e políticas de uma sociedade que via seus cidadãos reduzidos a meros dados. Os dados coletados demonstravam que, enquanto uma elite digital prosperava com a integração entre o humano e a máquina, a maioria da população permanecia vulnerável e desinformada. Essa disparidade alimentava um ciclo vicioso de controle e manipulação que ameaçava a soberania individual. A equipe da vanguarda digital registrou meticulosamente cada evidência, preparando o terreno para uma denúncia que pudesse abalar os alicerces do poder estabelecido em Nova Nexus. Essas descobertas transformadoras não apenas ampliaram o entendimento sobre os experimentos cibernéticos, mas também reforçaram a urgência de combater as conspirações que pretendiam submeter a humanidade ao domínio dos algoritmos. Esse despertar para a nova realidade marcou o início de uma revolução digital que buscava reverter o controle opressor e restaurar a autonomia. Com a exposição das conspirações e dos experimentos secretos, a tensão em Nova Nexus atingiu níveis críticos. Dentro da própria vanguarda digital, debates intensos surgiram sobre como revelar a verdade sem comprometer a segurança de todos. Paralelamente, forças poderosas, determinadas a manter o status quo, mobilizaram mercenários digitais e hackers corporativos para silenciar os rebeldes. Ataques de sabotagem contra servidores da elite se tornaram cada vez mais frequentes, e o movimento de resistência ganhou força a cada ato de coragem. Doutora Olivia Carter e sua equipe organizaram diversas operações clandestinas para coletar provas irrefutáveis contra o regime opressor. Cada hack bem-sucedido e cada vazamento de dados amplificavam o clamor pela liberdade, inspirando os oprimidos a se levantarem contra o controle implacável dos algoritmos. Neste ponto crucial da nossa jornada, se você está tão inspirado pela coragem e resiliência desses rebeldes digitais quanto nós, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu apoio é vital para continuarmos a expor as conspirações escondidas e lutar por um futuro onde a tecnologia empodera a liberdade, e não a restringe. Cada conflito e debate ressalta a necessidade de um equilíbrio ético na era digital, provando que a verdadeira soberania nasce da união do povo, não do rigor dos códigos. O clímax desta saga se materializa em uma confrontação decisiva que transcende o mundo virtual e invade as ruas de Nova Nexus. Em um distrito estratégico, repleto de torres de comunicação e painéis holográficos, a vanguarda digital lança uma ofensiva final contra os servidores centrais que controlam os implantes e contratos inteligentes que limitam a liberdade dos cidadãos. Esta batalha digital é um espetáculo de luz,
código e pura determinação. Hackers rebeldes, liderados por Dra. Olivia Carter, iniciam uma ofensiva coordenada utilizando vírus customizados, ferramentas de quebra de criptografia e algoritmos disruptivos. Ao mesmo tempo, confrontos físicos eclodem nas ruas, com cidadãos inspirados pelos atos de resistência se unindo contra as forças de segurança digital. Cada brecha de segurança e cada manobra tática é uma declaração de independência contra um sistema que reduz a vida humana a meros dados. A intensidade do embate demonstra que, mesmo os regimes digitais mais sofisticados podem ser desafiados pelo espírito indomável daqueles que lutam pela liberdade. Esta confrontação decisiva marca um ponto de virada, onde a esperança e a união começam a desmantelar, passo a passo, o domínio opressor dos algoritmos. Após a intensa batalha, Nova Nexus inicia um processo de reconstrução e reequilíbrio. A vitória parcial dos rebeldes abriu um novo caminho, onde o poder digital não é mais monopolizado por uma elite opressora, mas compartilhado de forma mais democrática. Iniciativas para criar estruturas de governança descentralizadas emergem, utilizando tecnologias blockchain e sistemas participativos para garantir transparência e justiça. Projetos colaborativos entre ex-membros da elite digital e ativistas da vanguarda digital começam a redesenhar a infraestrutura da cidade, transformando antigos centros de controle em vibrantes hubs comunitários. Esse novo equilíbrio digital enfatiza a liberdade, a privacidade e a autonomia individual, estabelecendo diretrizes éticas para o uso responsável da tecnologia. A reconstrução de Nova Nexus não é apenas uma reforma tecnológica, mas também uma revolução cultural. Fóruns públicos, exposições de arte digital e festivais celebram a diversidade e a criatividade, inspirando uma nova geração a imaginar um futuro onde inovação e dignidade humana coexistem harmoniosamente. A nova ordem em Nova Nexus torna-se um símbolo da força do coletivo e da capacidade de transformar a opressão em um ambiente de liberdade e empoderamento. No capítulo final desta jornada épica, os cidadãos de Nova Nexus se reúnem para refletir sobre os desafios, os sacrifícios e as vitórias que reescreveram o destino da era digital. Ciborgues e conspirações. O despertar da era digital torna-se um marco na história, demonstrando que, mesmo em um mundo dominado por dados implacáveis, a humanidade pode recuperar sua autonomia por meio da união e da resiliência. O legado da vanguarda digital, liderada pela inspiradora Dra. Olivia Carter, está gravado em arquivos digitais, narrativas compartilhadas e monumentos virtuais que celebram a coragem de desafiar o sistema. Esta história nos lembra que a verdadeira realeza não vem do controle dos algoritmos, mas da capacidade de unir ciência, arte e ética para construir um futuro mais justo e humano. O legado desta revolução digital inspira futuras gerações a utilizar a tecnologia como um meio de empoderamento e a lutar por um mundo onde a inovação fortalece os valores humanos. Se essa jornada eletrizante pela revolta digital e a luta pela liberdade em Nova Nexus tocou seu coração, lembre-se, cada like, cada inscrição e cada compartilhamento nos aproxima de um futuro onde tecnologia e humanidade prosperam juntas. Clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo da nossa revolução. Obrigado por fazer parte desta aventura épica, nossa próxima jornada já está chegando. Fique conosco e continue explorando o potencial ilimitado da era digital.